Olá pessoal, tudo bem? Vamos então hoje, começando com a professora Paula aqui na turma da enfermagem, né? Vamos conversar um pouquinho sobre as estruturas celulares, os tipos de célula principal, né? Os principais tipos de célula, e aí a gente vai dando seguimento ao nosso conteúdo, né? Da disciplina de citologia e citopatologia. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, quando a gente pensa em estrutura celular, na biologia, nós falamos de células eucariontes, que são células mais complexas, que possuem muitas organelas no seu citoplasma, e organelas muito diversas, com várias funções. E nós falamos também em células procariontes, que são células mais simples, com uma menor diversidade de organelas. Nessa imagem, deixa eu pegar aqui um pincel coloridinho. Vou pegar aqui uma apontadora laser, vermelhinho, aqui. Nessa imagem, vocês podem observar à esquerda uma célula procarionte, por exemplo, uma bactéria. Todos os seres procariontes são unicelulares, compostos por uma única célula. E do lado direito da imagem, uma célula vegetal. Olhem aqui eu circundando esses sapatinhos, que parecem uns sapatinhos aqui verdinhos, que formam aqui, então, uma célula vegetal. A maioria dos vegetais são pluricelulares, então as células eucariontes vegetais podem se organizar em tecidos, assim como os animais, formando o corpo humano, que tem aí milhares de células, ok? Muito bem. A principal característica de uma célula animal, né, eucarionte, é a presença do núcleo definido por membrana. A célula eucarionte vegetal também possui um núcleo definido por membrana, depois a gente vai comentar o nome, mas já está escrito aqui, é chamado de carioteca. E nós temos aqui algumas diferenças entre célula eucarionte animal e vegetal. Por exemplo, a célula eucarionte animal não possui cloroplastos e não possui parede celular, ok? No nosso curso de citologia e citopatologia, na nossa disciplina, nós vamos focar, né, a biologia da célula eucarionte animal, ok? Muito bem. Quando a gente pensa nas características dos seres vivos, nós podemos classificar esses seres em seres eucariontes, em seres procariontes, e nós ainda temos seres vivos que não são nenhum nem outro, que nós chamamos de seres acelulares. Vamos dar uma olhadinha como eles são? Dê uma olhada. Os eucariontes. Então, dentro da estrutura celular eucarionte, ou seja, com um núcleo definido, um núcleo delimitado por membrana, com organelas no citoplasma, nós temos organismos que são uni- ou pluricelulares. Existe, então, a presença da membrana nuclear e de organelas revestidas por membrana, e ela é mais complexa. Exemplos de organismos, de seres vivos que têm essa estrutura eucarionte: fungos, protozoários, todos os animais e todos os vegetais. Todos os animais, inclusive o ser humano. Muito bem. Aí nós temos os seres procariontes. Os procariontes são aqueles que não possuem a membrana nuclear e não possuem organelas membranosas, que são revestidas por membrana. Eles só possuem aqueles ribossomos. Os exemplos, né, são todas as bactérias, são procariontes, possuem menor complexidade, são mais simples, mas funcionam muito bem, e são todos unicelulares. E os bacanas aqui também, né, que eu acho uma lindeza, são os vírus, que são acelulares. Quando nós falamos colocamos na língua portuguesa a letrinha A na frente de uma palavra, ele tem o significado negativo, tá ok? Então, quando nós dizemos acelular, a gente quer dizer uma estrutura sem célula. Então, os seres acelulares não apresentam estrutura ou organização celular. Os vírus, eles não têm a membrana plasmática em volta, que a gente vai discutir. Eles não têm uma região denominada citoplasma, que vocês já ouviram falar.
ok? Eles também não têm metabolismo próprio e, além disso, não se desenvolvem fora das células vivas. O melhor exemplo de seres acelulares do momento é o coronavírus, né, gente? Que é o famosão aí da história. Ele se desenvolve dentro das células do nosso trato respiratório, ok? Belezinha? Comparando, então, aqui, células procariontes, células eucariontes, aqui com desenho. Carioteca, que é a membrana nuclear, não precisa desesperar com essas palavras. Quem nunca ouviu ou ouviu faz muito tempo, fica calmo que a gente vai depois falar de um por um. Isso aqui é para dar noção dos seres vivos apenas, tá? A carioteca está ausente em células procariontes, o núcleo não é definido, então não tem uma delimitação do núcleo, não possui uma estrutura interna chamada citoesqueleto, possui poucos tipos de organelas citoplasmáticas, somente ribossomos, e os ribossomos não são envolvidos por membrana celular, são sempre unicelulares e, exemplo, bactérias. Aqui nós temos um tipo de bactéria que se cora em roxinho, chamadas de bactérias gram-positivas, e aqui um outro tipo de bactérias chamadas bactérias gram-negativas. Isso a gente vai ver lá na microbiologia. Muito bem. Do lado direito aqui dessa tabelinha, a gente tem as propriedades gerais das células eucariontes. Então, existe a membrana do núcleo. Nesse esqueminha aqui, ó, é uma ameba, que é um exemplo. Então, isso aqui que eu estou circundando com o cursorzinho é o núcleo da ameba, isso aqui é um desenho. Mas essa foto aqui embaixo é uma foto de verdade da citologia cérvico-vaginal. Então, são células que foram raspadas do colo do útero ou da vagina, né? Então, aqui onde eu estou delimitando é o contorno da membrana plasmática e esse pontinho aqui central, ó, de várias delas, essa foto está muito bonita, é o núcleo delimitado por membrana plasmática. Então, nós temos o núcleo, é de verdade, tá aqui mostradinho para vocês. O núcleo, então, delimitado pela membrana plasmática. Existe o citoesqueleto. Aqui nós não vemos, porque esse corante utilizado, isso aqui é coloração de Papa Nicolau, o corante utilizado aqui não favorece a visualização, porque esse citoesqueleto ele é muito fininho, mas um dia vocês vão ver comigo. Existem vários tipos de organelas, que também não dá para ver porque elas são muito pequenininhas. Existem células eucariontes, tanto uni quanto pluricelulares. Então, por exemplo, o ser humano é um exemplo de ser eucarionte pluricelular. A ameba é um exemplo de um ser eucarionte unicelular. O fungo é um exemplo de ser eucarionte pluricelular. Ok? Muito bem. E aqui a gente tem os seres vivos, né, a distribuição dos seres vivos, que é feita desde 1969 em 5 grandes reinos, né? O reino monera, o reino protista, vegetal, animal e o reino fungi. O que leva em consideração para se separar tudo que vive na face da Terra em 5 grandes grupos? Se leva em consideração se o organismo, né, se o ser vivo é procarionte ou eucarionte, se a célula é pró ou eucarionte. Leva-se em consideração também o tipo de organização celular, se é uni ou pluri, o tipo de nutrição, ou seja, como que o organismo se alimenta, se ele é capaz de produzir o próprio alimento, se é autótrofo ou autotrófico, ou se ele tem que adquirir o alimento de fonte externa, ou seja, se ele é heterotrófico. Essas duas palavras são meio chatinhas, mas vejam bem, autotrófico são aqueles que produzem o próprio alimento. Heterotrófico são aqueles como nós, que precisam adquirir o alimento de uma fonte externa, ok? E
Com base nessas características, nós temos então esses 5 reinos, né? E eu montei aqui uma tabelinha mostrando as características deles. Então, no reino animal, né? São todos eucariontes, pluricelulares, heterotróficos por ingestão de nutrientes. Exemplo, os animais. No reino das plantas, eucariontes, plantas todas pluricelulares e todas são autotróficas, ou seja, são capazes de fazer fotossíntese, né, gente? Todos os vegetais. No reino chamado de protista, vai entrar principalmente os protozoários, como por exemplo a ameba. São eucariontes, unicelulares. Nós temos alguns que são autotróficos e outros que são heterotróficos. No reino dos fungos, são todos eucariontes, uni ou pluri, são heterotróficos, mas eles o fazem não por ingestão de alimentos, mas por absorção de nutrientes. Então, aqui o exemplo são os fungos. E por fim, o reino chamado Monera, que inclui principalmente as bactérias, que são procariontes, todas unicelulares, autotróficas e heterotróficas. Se vocês compararem todas essas características, vocês vão ver que nenhum grupo é exatamente igual ao outro. Existem outros sistemas de classificação? Existem. Na década de 70 tem um outro sistema que leva em consideração o material genético, mas essa classificação dos 5 reinos é a classificação do Whittaker, né? Que é a mais comum, beleza? Aqui, mostrando o coronavírus para vocês, tá ok? Mostrando aqui a parte das espículas, né? Que eles chamam, essa parte externa. Isso aqui é um esquema. Isso aqui são fotos por microscopia eletrônica, que aumenta muito, 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 muito. E aqui, para a gente entrar nesse mundo, né, de célula, falar um pouquinho do tamanho. Nós temos aqui um esquema de uma hemácia, que minha mãe fala glóbulo vermelho, né? Talvez a de vocês também, mas nós vamos chamar de hemácia ou eritrócito. Ela tem aqui em torno aí de 10 micrômetros de tamanho. Nós vamos conversar com calma a respeito dessas unidades de medida, tá ok? Aqui a gente tem uma E. coli, ela tem em torno de 3 micrômetros de comprimento. Aí nós temos vários vírus aqui, ó. Vírus da varíola, vírus de planta, vírus de bactéria, ribossomos, vírus da poliomielite. O que essa foto mostra pra gente? A relação de tamanho entre uma célula humana, uma hemácia, por exemplo, uma bactéria, olha a proporção, e da bactéria com outros micro-organismos, tá ok? Quando a gente fala em unidade de medida, a gente sempre tem que pensar em célula, a gente tem que pensar nessa unidade aqui, ó, micrômetro, tá ok? Por quê? Porque as células são muito pequenininhas. Então, como que a gente tem que pensar? Vou dar uma jogada para vocês. Você tem que pensar assim, ó. Pensa numa régua, como essas aqui que eu pus aqui do lado, ó. Todo mundo consegue imaginar 1 centímetro, certo? Fecha o seu olho, imagina 1 centímetro, aí pega 1 milímetro. Pega aquele 1 milímetro, divide em 1000 fatiazinhas. Eu sei que não dá pra gente cortar de verdade na mão assim, né? Mas imagina, pega 1 milímetro, aquele bem pequenininho da régua. Imagina cortar, fatiar aquilo ali em 1000 pedacinhos. Se você pegar 1 milímetro, cortar ele em 1000 pedacinhos, você vai ter isso aqui, ó, 0,0001 milímetro. Isso aqui é a mesma coisa que 1 micrômetro. Uma hemácia, essa que a gente viu no slide anterior,
tem 10 micrômetros. Então, se você pegar 1 milímetro, cortar ele em 1000 pedacinhos e pegar 10 pedacinhos, é o tamanho de uma hemácia. Por isso que a gente usa o microscópio. Joinha? Já já a gente discute esse assunto. Um beijinho. Até já.